Para contextualizar, esta é uma história sobre uma experiência assustadora que tive ao dar carona para uma desconhecida. Eu estava saindo da casa da minha namorada por volta das 10 ou 11 horas, quando já estava bem escuro. Antes de partir, minha namorada ficou comigo no carro por alguns minutos. Dirijo um Volkswagen Fox, mas o sistema de travamento eletrônico estava quebrado, então sempre tinha que travar as portas manualmente. Quando minha namorada saiu do carro, ela não travou a porta. Em vez de pegar o caminho de volta por estradas secundárias, como costumo fazer, decidi ir pela estrada principal. Já era tarde e havia poucos carros na rua, mas notei uma mulher parada perto de um ponto de ônibus, parecendo ansiosa ou nervosa. Quando viu meu carro, ela fez sinal para parar. Parei e me inclinei para abrir um pouco o vidro, momento em que percebi que a porta não estava trancada. Antes que eu pudesse reagir, a mulher abriu a porta do passageiro e sentou. Fiquei surpreso, mas ela não me pareceu uma ameaça. Ela era loira, provavelmente na casa dos 30 ou 40 anos, e disse que estava tentando ir para casa, mas o celular tinha descarregado e perdeu o último ônibus. Achei a história plausível e, como ela já estava no carro, ofereci uma carona até a casa dela. Dirigi pela estrada principal e ela me deu instruções para entrar em um bairro residencial. Enquanto dirigia, ela não parava de falar, dizendo coisas como: "Obrigada por parar, nem todo mundo é tão legal assim", e "seu carro é incrível". Fiz um comentário educado, mas me senti desconfortável, especialmente quando ela falou de pessoas confiáveis naquela hora da noite. No sinal de parada, virei à direita, e ela me deu um sorriso arrepiante enquanto notei que suas pupilas estavam muito dilatadas. Comecei a perceber o perigo de estar com uma desconhecida, possivelmente drogada, no carro à noite. Refleti sobre como sugerir delicadamente que ela saísse do carro, evitando qualquer grosseria. Antes que eu pudesse articular isso, ela solicitou meu celular para chamar um amigo. Inventei dizendo que não possuía um celular, mas em seguida recebi uma mensagem e o aparelho tocou. Ao perceber que eu havia mentido, sua irritação aumentou. O nervosismo tomava conta de mim, especialmente quando ela indicou que deveríamos virar à direita em uma rua sem saída. Até que uma ideia surgiu para me livrar da situação. Parei antes do semáforo, simulei uma falha no carro e pedi para ela segurar a lanterna enquanto eu verificava o motor. Saindo do veículo, peguei a lanterna no porta-luvas e a instruí a ir para a frente do carro. Quando ela foi para a frente, corri e entrei rapidamente no carro, liguei o motor e dei marcha a ré. Ela permaneceu imóvel enquanto eu passava por ela, e só então percebi que ela segurava uma faca. Nesse instante vi um homem grande e muito estranho saindo do meio das sombras da estrada, juntando-se a ela. Apenas ao ligar o carro e partir, percebi o potencial perigo da situação, pois eles estavam claramente juntos para realizar algo de ruim. Foi uma experiência aterrorizante, e desde então decidi nunca mais oferecer carona a desconhecidos. Não consigo deixar de imaginar o que poderia ter acontecido se não tivesse conseguido escapar. Recentemente vivenciei uma situação peculiar e um tanto perturbadora que gostaria de compartilhar com vocês. Era uma quinta-feira à noite e eu tinha acabado de fazer umas compras. Fui a algumas lojas para pegar mantimentos e outras coisas depois do trabalho. Quando saí para voltar para casa, já eram mais ou menos 9 da noite. Dirigi na estrada por alguns quilômetros e depois peguei uma via mais tranquila. Enquanto seguia pela estrada de forma tranquila, fui surpreendido pelo som inesperado da buzina vindo do veículo atrás de mim. Voltei o olhar para trás e deparei-me apenas com os faróis perdidos na escuridão, aparentemente pertencentes a um sedã comum. No início, me perguntei se realmente tinham buzinado para mim, mas não havia outros carros por perto, então só podia ser para mim. Achei muito estranho porque não conseguia pensar em nenhum motivo para a buzina.
Eu estava dirigindo a uma velocidade normal, inclusive verifiquei minha velocidade e estava a 58 km por hora, em uma zona de 55 por hora. Será que acharam que eu estava indo devagar demais? Tinha certeza de que não tinha fechado o carro deles ou algo assim. Talvez o motorista tivesse buzinado sem querer, algo que quase já fiz algumas vezes. Passou-se 1 minuto e eles buzinaram de novo. Agora, eu estava ainda mais confuso. Eles estavam dirigindo um pouco perto de mim, não colados no meu para-choque, mas relativamente próximos. Poucos segundos depois, buzinaram mais uma vez. Comecei a ir para a beira da estrada para deixá-los passar, mas quando fiz isso, o carro atrás de mim fez o mesmo. Seria alguém que me conhecia? Não conseguia identificar quem estava dirigindo e não reconhecia o carro, mas claramente eles não queriam me ultrapassar e tinham algum motivo para estar atrás de mim. Eles buzinaram novamente enquanto agora estávamos dirigindo a menos de 40 km por hora e próximos à beira da estrada. Voltei para a estrada e acelerei de novo, e eles fizeram o mesmo. Realmente não sabia o que essa pessoa estava fazendo. A única coisa que pensei em fazer foi continuar dirigindo para casa, que naquele ponto estava a apenas alguns minutos de distância. O carro atrás de mim buzinou várias vezes antes de eu chegar à minha rua. Quando virei na rua onde moro, o carro atrás de mim me seguiu, o que me deixou nervoso e ainda sem entender o que estava acontecendo. Quando cheguei à minha casa e entrei na minha garagem, o carro me seguiu e também entrou, parando logo atrás de mim. Agora, eu estava preocupado. Ainda não conseguia identificar quem estava dirigindo o carro, pois estava escuro. Fiquei dentro do meu carro e não saí. A pessoa lá atrás poderia ser perigosa. Pensei que talvez eles fossem sair do carro, não tinha certeza do que fazer se isso acontecesse. Talvez eles explicassem por que estavam buzinando para mim. Possivelmente havia uma explicação lógica. Talvez meu pneu estivesse furado ou algo assim. E eles queriam garantir que eu chegasse em casa em segurança. Sabia que provavelmente não era o caso, mas estava esperançoso. Depois de alguns minutos, para minha surpresa, tanto eu quanto a outra pessoa permanecemos nos nossos carros. Após uns 5 minutos, de repente, o carro deu ré rapidamente, voltou para a rua e foi embora. Então, saí do meu carro e olhei ao redor. Nenhum dos meus pneus estava furado ou algo do tipo. Meu carro parecia estar bem. Entrei em casa ainda muito confuso com a situação. Desde então, não vi mais aquele carro. Ainda assim, me pergunto quem era e o que queriam. Há 2 anos, quando eu era caloura na faculdade, aconteceu algo assustador comigo. Eu estava namorando um rapaz que morava em uma cidade vizinha e naquela noite estava voltando para casa passando por estradas secundárias para chegar ao acesso da rodovia. Tinha adormecido na casa dele assistindo a um filme, então já eram cerca de 3 da manhã e eu estava exausta. Não conhecia muito bem aquela parte da cidade, mas sabia que para chegar à rodovia tinha que passar por um parque. Era uma área com pouca iluminação e a casa mais próxima estava fora de vista. Quando entrei na estrada que leva à rodovia, vi um sedã dourado parado no meio da via, bloqueando parcialmente o caminho. Para contextualizar, sou bem pequena. Na época, pesava cerca de 45 quilos e media 1,5 metros. Ao ver o carro diminuir a velocidade, tentei descobrir se havia outro veículo vindo em sentido contrário para poder contornar o sedã. No entanto, antes que pudesse fazer qualquer coisa, um homem alto correu da frente do carro parado e começou a acenar para chamar minha atenção. Eram 3 da manhã, eu estava sozinha, e algo me dizia que aquilo não estava certo. Ele parecia mais insistente do que preocupado. Tentei passar por ele, mas ele se colocou na frente do meu carro, impedindo minha passagem. Rapidamente tranquei as portas do carro e parei. Ele se aproximou da minha janela, tentando falar comigo. Não ouço muito bem, mas ele estava tão perto que consegui ler seus lábios, pedindo ajuda e querendo usar meu celular. Recusei, dizendo, não, desculpa.
Ele colocou a mão na minha janela e continuou insistindo. Eu disse não novamente, decidida a sair dali, mesmo que tivesse que passar por cima do pé dele. Consegui contornar o homem, mas tive que usar a faixa de tráfego contrário. Pelo retrovisor, vi que ele ficou parado no meio da estrada me olhando com raiva. Quando voltei para a minha faixa, os faróis iluminaram 3 homens saindo dos arbustos. Todos vestiam camisetas pretas e jeans e me encaravam furiosos. Acelerei e peguei a rodovia. Tremendo e tentando entender o que tinha acontecido, liguei para a polícia, que me transferiu várias vezes, pois ninguém sabia se eu deveria falar com a polícia local ou a patrulha rodoviária. Quando finalmente consegui relatar o ocorrido, eles enviaram uma viatura para verificar, mas os homens e o carro já tinham desaparecido. Pouco depois, outra mulher relatou uma história semelhante no mesmo local. O policial me aconselhou a não dirigir perto daquela pista à noite. Eu não sabia que era perigoso, e desde então, nunca mais peguei aquele acesso à noite. Moro um pouco afastado, na zona rural, onde a maioria das estradas perto de casa são muito tranquilas e cercadas por florestas ou terras agrícolas. Há uma rodovia que leva à civilização, mas tirando isso, costumo viajar por estradas silenciosas. Uma vez estava voltando para casa um pouco depois da meia-noite. Normalmente não fico fora tão tarde, mas acredito que era sexta ou sábado, e eu não tinha que trabalhar no dia seguinte. Tinha dado carona a um amigo para voltar de um bar local, e para mostrar como as coisas são rurais por aqui, o bar local fica a quase 10 minutos de distância da minha casa. Já tinha deixado meu amigo na casa dele e estava a caminho da minha. Estava viajando para o oeste em uma estrada não muito longe de onde moro. Faltavam uns 5 minutos para chegar em casa. Enquanto dirigia por essa estrada, de repente, ouvi o som de algo batendo no meu carro. Não consegui identificar o que era ou o que tinha acontecido, mas o impacto foi meio significativo. Foi tão estranho que reduzi a velocidade e parei o carro. Olhei ao redor, mas estava muito escuro, e a maioria do que me cercava eram florestas dos 2 lados. Depois de parar, saí do veículo e comecei a examiná-lo. Parecia que uma pedra tinha batido na parte traseira do carro, mas eu não tinha visto nada. Andei ao redor, e quando cheguei ao lado do passageiro traseiro, vi um amassado. Era um pouco acima da roda e realmente parecia que uma pedra tinha atingido meu carro. Mas de onde ela veio? Enquanto pensava nisso, olhei para cima, cerca de 100 metros para trás, talvez um pouco menos, e havia um homem parado na estrada. Ele parecia ter acabado de sair da floresta. Assim que vi ele parado ali, ele jogou algo em minha direção. O cara tinha um bom braço, para ser honesto. Vi o que parecia ser uma pedra voando em minha direção. Errou por alguns metros à esquerda e foi parar na floresta. Mas agora eu sabia o que tinha atingido meu carro, e a única pergunta que restava era por quê. Mas eu não queria esperar para perguntar. Corri em volta do meu carro até o lado do motorista e voltei para dentro. Quando cheguei à porta do motorista e estava entrando, notei que o homem agora estava correndo em minha direção. Coloquei o carro em movimento e saí dali rapidamente. O homem chegou a ficar a uns 20 metros de mim quando parti. Não sei o que ele planejava fazer. Cheguei em casa e liguei para a polícia. Desde então, não vivenciei uma situação como essa. É tão bizarro para mim, porque não sei por que alguém faria isso. Também não sei por que alguém estaria lá. Era um trecho rural com florestas dos 2 lados da estrada. Espero que esse cara não tente fazer isso com mais ninguém. Eu estava voltando para casa do trabalho uma noite. Trabalho no 2º turno em um hospital. Então, quando saio e bato o ponto, é sempre tarde. Geralmente entre 23 a 1 hora da manhã, às vezes até mais tarde. Isso varia. Tenho cerca de 25 minutos de viagem de casa para o trabalho todos os dias, o que não é ideal, mas o salário compensa. Normalmente pego a rodovia para voltar para casa porque é mais rápido, mas dependendo do meu humor, às vezes pego as estradas secundárias ou até o caminho mais longo pela cidade. Naquela noite específica, escolhi a rodovia,
queria chegar em casa e relaxar, pois estava trabalhando muito além do horário e estava exausto. Quase na metade do caminho para casa, um carro apareceu praticamente do nada. Normalmente não via muitos carros no caminho de volta do trabalho, pois era sempre tarde e geralmente poucas pessoas estavam na rua. Esse carro surgiu atrás de mim, indo a pelo menos 90 km/h e passou voando por mim. Achei um pouco estranho, pois normalmente não via pessoas correndo por aqui, especialmente à noite, já que, como disse, a atividade na área é mínima nesse horário. Não pensei muito nisso, mas quando o carro passou por mim, começou a desviar para as outras faixas de maneira bem errática. Notei que a velocidade do carro variava muito. Acelerava e logo depois desacelerava bruscamente, freando com força, e depois acelerava de novo rapidamente. Isso se repetia várias vezes. Senti que poderia ser algo pior do que apenas um motorista bêbado. Então, me aproximei o máximo que pude sem ser suspeito para tentar ver melhor. Mal conseguia ver, pois estava tentando manter distância e garantir minha segurança, caso fosse um motorista bêbado. Fico feliz por ter presenciado isso, embora tenha sido traumatizante. Ver isso pode ter salvado a vida dessa mulher. O homem que dirigia estava batendo repetidamente em uma mulher no banco de trás com algum tipo de objeto. Não conseguia acreditar no que via. Imediatamente liguei para a polícia e informei onde estávamos e em qual direção íamos. Dei a eles o número da placa e todos os detalhes que pude sobre o veículo e as duas pessoas nele. A atendente disse que eu não deveria segui-los, mas eu não me importava. Se ia me meter em encrenca, só queria garantir que aquela mulher no carro ficasse bem e que aquele homem fosse pego. Segui-o por uns 8 minutos até ouvir as sirenes ao longe. O homem começou a acelerar ainda mais, tanto quanto seu carro permitia. Eu presumo que saí do caminho da polícia e reduzi minha velocidade um pouco, mas tentei ficar o mais próximo possível para manter um olho nele e poder falar com a polícia se necessário. Quando o pegarão, eventualmente ele saiu da rodovia para uma grande área aberta e derrapou. Então, o carro capotou, provavelmente umas 5 vezes pelo menos, antes de parar completamente. O homem abandonou o carro e tentou fugir, mas a polícia o alcançou rapidamente, o atordoou e o prendeu. Um dos policiais tirou a garota do carro, e era evidente que ela havia sido brutalmente espancada, com cortes e hematomas por todo o corpo e rosto. Aparentemente, ela havia sido sequestrada pelo homem cerca de 45 minutos antes em um bar fora da cidade. Descobriu-se que o homem também estava bêbado. Tenho certeza de que ele foi acusado de mais de 5 crimes diferentes e ficará preso por muito tempo. Serei testemunha no tribunal para essa mulher, como uma testemunha-chave. Mais tarde neste ano, estou feliz por ter feito o que fiz, porque fiz o que achei certo. Estou aliviado por ter seguido minha intuição de ficar atrás deles e segui-los para descobrir o que estava acontecendo. Se você sente algo sobre uma situação, há uma boa chance de estar certo. Felizmente, a situação poderia ter sido muito pior. Alguém poderia ter morrido facilmente naquela noite. Qualquer um de nós. O homem quase bateu em mim algumas vezes, mas senti que precisava segui-lo até que fosse pego. E sim, eu faria isso de novo. Nunca me arrependeria de fazer o que acho que é certo.